com relação ao auxílio-doença, tirar muitas dúvidas, principalmente agora nessa época de pente fino. As pessoas têm dúvida se serão convocadas ou não, o que pode acontecer, se houver, por exemplo, um corte do benefício, como devem proceder, quais são os direitos que têm, quais são os melhores caminhos a prosseguir para tentar reativar e recuperar seu benefício. Existem dicas e informações que nós vamos dar aqui que você não vai encontrar na internet, nem ninguém do INSS vai te falar, ou mesmo se você pesquisar. É tipo assuntos que o INSS tenta evitar que chegue aos segurados. Por quê? Porque isso pode mudar completamente resultados, pode mudar completamente a configuração, por exemplo, que existe no INSS com relação ao pente fino. Por isso é muito importante que você assista esse vídeo até o final, para você ficar por dentro de todas as informações mais importantes que podem te ajudar. Bom, quando o auxílio doença ele pode ser cortado, ó, essa é uma dúvida muito grande, tá? Como a dúvida, por exemplo, o que não se fazer e o que não dizer nas perícias médicas. Por que que os peritos, geralmente, eles cessam um benefício? Nós vamos falar sobre isso aqui. Bom, se você está recebendo o auxílio doença, vamos lá. Quando você recebeu essa carta de concessão, ela não tinha data de cessação do benefício. Lembrando que a data de cessação de benefício, eles também usam a sigla, que é DCB, tá? Se você vê DCB nessa carta de concessão do auxílio doença para você, é isso, é a data de concessão do benefício. Se não houver essa data e você estiver há mais de 6 meses sem fazer perícia, eu já vou falando que você deve se preparar, porque com certeza você será convocado agora para esse pente fino, tá? E quando nós falamos em preparar-se, é você atualizar toda a documentação, seus laudos, exames, histórico cirúrgico. Procure um médico, nem que seja um médico no convênio seu, do SUS, e atualize esse laudo. Importantíssimo, seu nome completo, carimbo, assinatura e CRM do médico. O CID da doença é muito importante. E lá, por exemplo, você está recebendo o auxílio doença, foi convocado para o pente fino, vai precisar de uma prorrogação, já aproveite e peça para esse médico especificar qual é o estado que você se encontra, que sequela, o nível que ela está e qual é o período que você vai necessitar para ter uma recuperação completa para poder retornar à empresa. Você que está empregado, principalmente, você quando tiver alta no INSS, você vai ter que passar pelo médico do trabalho. E geralmente, se você não estiver totalmente recuperado, o que é que acontece? As empresas, elas negam que você retorne, elas te mandam de volta para o INSS. Nós temos vídeos aqui que eu falo sobre isso. Fica um ping-pong com esse segurado, principalmente do auxílio doença. Porque o INSS diz que ele está capacitado para retornar ao trabalho e o médico da empresa diz que ele não está. E resultado, ele fica sem receber da empresa e sem receber do INSS. Mas um esclarecimento bem rápido aqui. A partir do momento que você tiver alta do INSS, a empresa ela passa a ter obrigação com você, tá? Quando você vai pedir, por exemplo, um auxílio doença, você que está empregado no INSS, você não pode diretamente pedir esse auxílio doença. Você tem que ter pelo menos 15 dias de afastamento para depois você entrar para o INSS a partir do 16º dia. Quando o INSS encerra esse auxílio, a empresa volta a ser responsável, tá? Então não tem esse negócio da empresa empurrar. Se ela não te aceitar, por exemplo, não quer que você retorne para o trabalho devido a uma questão de segurança para a própria empresa, mas ela tem que arcar com os seus custos, com a sua renda, com o seu salário, tá? Bom, por que os médicos peritos negam geralmente os benefícios? Pessoal, um dos grandes motivos é, por exemplo, a pessoa, esse segurado não tem a carência mínima, que é a qualidade de segurado. O que é essa carência mínima? São as 12 contribuições necessárias para pedir um benefício no INSS. Existem doenças que elas não exigem essas carências. Nós temos inclusive vídeo aqui que eu falo quais são essas doenças. São 17 doenças. Agora, por exemplo, voltando ao segurado que está empregado, ele não necessita dessa carência, tá? Ele já vem direto da empresa, dependendo a doença. Por quê? Porque o acidente ou a doença foi ocupacional. Outra coisa muito importante que nós sempre falamos aqui, que é uma das dicas principais que nós damos no canal aqui, documentos incompletos e rasurados. Lembra quando nós falamos? Mantenha dentro de uma pasta toda a documentação, tudo que você tiver do INSS. Carta de concessão, pedido de prorrogação, a resposta, por exemplo, que o seu benefício foi indeferido na perícia, no pente fino. Guarde tudo isso de uma maneira que não vai molhar, não vai dobrar, não vai rasurar. Por quê? Porque a falta
Ou, por exemplo, uma rasura que tiver uma dobra em cima de um fato importante nesse documento, o perito não conseguir ler, por exemplo, o que está ali, ele nega o benefício para você. Falta de laudos, tá? Muitas vezes as pessoas levam laudos, por exemplo, de um ano atrás. É a mesma coisa que você não levar nada. É necessário que esse laudo esteja atualizado. Nós falamos entre 30 a 45 dias, mas no máximo, 60 dias, com tudo que nós especificamos, tá? No início do vídeo. Seu nome, CRM do médico, CID da doença e o tempo de afastamento provável para recuperação. Exames médicos atestados para provar a incapacidade. Olha aí, essa parte que eu falo de estar especificado o tempo que você vai precisar para uma recuperação e o CID, são aí esse atestado para provar que você está incapacitado. E quando não é impossível, por exemplo, quando esse perito acha que não foi possível identificar nenhuma sequela, nenhuma incapacidade em você, que você está bom para o trabalho. Esse é o grande perigo que muitos benefícios e segurados se sentem injustiçados. Porque o perito, ele não chega, para ele chegar a um diagnóstico que você não tem uma incapacidade, que você está bom para o trabalho, ele tem que lhe examinar. E ele nem olha muitas vezes na cara. Muitas vezes você entra, ele está de cabeça baixa dentro de uma sala e ele continua assim. Você fala bom dia ou boa tarde, ele não levanta a cabeça nem para olhar nos seus olhos. E no final da perícia ele dá o indeferimento. Quer dizer, isso é revoltante realmente, causa indignação em todos os segurados. Nós vamos fazer uma advertência aqui do que você não deve dizer na perícia. Não deixe de falar da principal doença no início da perícia, quando o perito lhe perguntar. Nós já falamos, o perito não é seu amigo. Não trate o perito como um assistente social que está ali para fazer, por exemplo, um ato de solidariedade para você. Não fique falando que tem diversas doenças. Como nós acabamos de falar, entrou na sala do perito, assim que perguntado qualquer problema, especifique na sua principal incapacidade. Tá? Mesmo que você tenha 20 doenças, qual é a que te incapacita mais? Qual é a mais grave? E é nessa doença que logo no início da perícia, você deve falar. Se caso, por exemplo, essa doença ou essa sequela, ela está, por exemplo, tendo um agravamento, tá? Afetando outros tipos de atividade, você pode conversar com o perito, mas sempre focado nesse problema principal, nessa principal incapacidade. Não adianta você chegar lá e falar, por exemplo, doutor, eu tenho dor na coluna, bico de papagaio. Quando começa a perícia, mas também ó, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor no pé, eu tenho... Não adianta, o perito vai ficar confuso e isso com certeza vai fazer com que ele negue a sua perícia. E se você deixar para falar, por exemplo, da sua incapacidade principal no final da perícia, pode ser que não dê tempo e o perito nem vai te ouvir, não vai lhe dar a atenção necessária, tá? Então sempre tome muito cuidado em falar com o perito. Lembre-se, ele não é seu amigo. O benefício pode ser cortado, mesmo se ele foi concedido pela justiça. Olha aí, ó. Nós vamos falar aqui, de um lado, há um entendimento, por se tratar de uma decisão judicial, que o benefício por incapacidade, sendo o temporário ou permanente, ele só pode ser cortado se o INSS entrar com uma ação de revisão. Nós sempre lembramos que o STJ está para decidir definitivamente essa questão. Se benefícios concedidos na justiça, que é aquele que o segurado ele recorreu a tudo no INSS, não conseguiu, mesmo a junta de recursos negou, ele não teve uma outra alternativa, procurar a justiça para restabelecer os seus direitos. Demora um tempo enorme, ele passa aguardando, sem renda muitas vezes, passa por perícias judiciais, aguarda todo o trâmite de um processo. Quando recebe a decisão, alguns meses, por exemplo, depois que o benefício foi restabelecido na justiça e ele está recebendo, convoca-se para o pente fino e o perito, numa canetada, ele suspende tudo isso e esse segurado volta para a estaca zero. O STJ reconheceu isso porque existem centenas, são 213 processos com decisões diferentes entre si. Isso provocou lá o Superior Tribunal de Justiça a tomar uma decisão. Esse processo, provavelmente, esse ano, eu acredito que agora com a eleição, tudo, seja muito difícil para ser resolvido ou ser dado um veredito com relação a esse processo. Mas no começo do ano, com certeza, se o STJ julgar favorável aos segurados, o que vai acontecer?
Para o INSS cancelar um benefício que foi concedido judicialmente, ele também vai ter que entrar na justiça e provar o contrário. Olha aí que maravilha, não é a coisa mais justa acontecer? Se o segurado teve que provar na justiça que ele tem direito a um benefício de incapacidade, que ele tem direito a receber do INSS, o INSS também tem que ir à justiça provar que esse segurado não tem direito. Nada mais justo. Isso é justiça. E a decisão fica de acordo com aquele, por exemplo, que tem mais provas, que tem dentro das leis o direito garantido. Nada mais justo. E nós estamos aguardando essa decisão. É o que eu falei, muito difícil sair esse ano. Mas isso pode mudar completamente essas decisões absurdas que nós vemos em pente fino, ou mesmo fora de pente fino, de benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, serem cessados em uma canetada com o perito, sem mesmo um diagnóstico, sem mesmo um exame razoável, honesto, e não interessa se é judicial ou não, o perito vai dar uma canetada e acabou. E o segurado que tem que se virar depois. Bom, existe também o entendimento, né, como nós falamos, que o benefício de incapacidade ele pode ser cortado, porque olha a justificativa que o INSS deu para a justiça para dizer por que o INSS tem razão em falar que esse segurado ele não tem mais direito mesmo a um benefício judicial. Uma mulher grávida teve problema de pressão, né, durante toda a gravidez. Então ela tinha problema de pressão, tinha lá alguns problemas, teve que ficar acamada. Recorreu e conseguiu um benefício do INSS. Recorreu rapidamente na justiça e conseguiu esse benefício. O que aconteceu? Depois que ela teve a criança, né, passou a licença lá, maternidade e tal, ela continuou recebendo lá o benefício, né, da incapacidade. O INSS alegou que ela já tinha voltado ao normal, que a doença ela não é definitiva. Só que o INSS está comparando, por exemplo, vamos colocar uma mulher grávida, uma gravidez de 9 meses, que é o natural. Isso é sim, por exemplo, uma necessidade de um afastamento temporário. Nós sabemos. Agora você não pode comparar, por exemplo, uma sequela de um acidente ou uma doença grave com uma mulher grávida. Olha que absurdo aqui chegamos, né? Isso advogados do INSS alegando na justiça, comparando uma pessoa que sofreu um acidente, que está, por exemplo, com um problema na coluna, que não consegue mais andar na cama, muitos na cadeira de roda, outros com completamente incapacitados, até permanente, tem que ser aposentados por invalidez, e os advogados do INSS comparando isso com uma gravidez que dura 9 meses. Realmente, uma mulher grávida, ela pode ter diversos problemas, e ele tem data final. Por exemplo, se é problema por causa da gravidez, se a mulher engordou demais, existe alguns outros tipos, eu não sou médico para falar, mas nós sabemos que existe. Sim, é um benefício de incapacidade temporária com data de cessação, porque provavelmente a partir do parto, depois que passar esse período, ela retorna ao normal, se não tiver nenhum outro tipo de problema. Agora, comparar, tirar como base todos os segurados do INSS do Brasil inteiro, em cima do resultado de uma mulher grávida, é coisa absurda, pessoal. As pessoas não perderam completamente o senso, perderam completamente a noção das coisas, não é possível. E olha, isso vem de advogados, tá? Isso vem de pessoas que estão lá com o diploma, quando você entra, tá lá na parede bonito lá, e a pessoa acha que aquilo ali ele é o Deus do Olimpo porque ele tem um diploma na parede. Olha o tipo de profissional que ele é, com diploma. Quer dizer, deveria se envergonhar, na minha opinião. Outra coisa muito importante é quando a perícia sua é cancelada. Você, por exemplo, ligou lá no INSS, ou mesmo pelo aplicativo Meu INSS, você fez um pedido, por exemplo, do auxílio-doença, marcou uma perícia. Quando chega na data da perícia que você comparasse, essa perícia foi cancelada, sem prévio aviso. O que acontece? Se o INSS passar de 30 dias, por exemplo, para lhe conceder um benefício, ou mesmo para você passar na perícia, e ele não atender, você retorna para sua residência, entra no aplicativo Meu INSS, clica em agendar perícias, preencha alguns dados lá e envie toda essa documentação para o INSS através do aplicativo. Eles vão analisar essa documentação durante um prazo mais ou menos de uns 15 dias e vão liberar por lei o benefício, por exemplo, de auxílio-doença para você por um período de 90 dias. Tá? Se você está numa situação
difícil, está sem nenhuma renda, isso não é uma solução, mas é um alívio, porque você vai ter 3 meses. Durante esses 90 dias você pode se reorganizar. Se for uma doença mais grave, uma sequela mais grave, você pode entrar antes de vencer os 90 dias, 15 dias antes, você entre com nova documentação e um pedido de prorrogação. Pode ser feito também através do aplicativo Meu INSS. Se você não sabe o que é ainda o portal Meu INSS, nós temos aqui no vídeo um canal que eu mostro para você como fazer o cadastro, como é importante que você tenha isso no seu PC, no seu notebook, ou mesmo baixando no seu smartphone, porque você tem diversos serviços à sua disposição. Um desses é você fazer todos esses pedidos de perícia, pedido de prorrogação, pedido na junta de recursos, uma reconsideração. Você pode fazer tudo através desse aplicativo. Então, 15 dias antes de vencer os 90 dias, você entre com um pedido de prorrogação. O que vai acontecer? O INSS vai marcar uma perícia presencial para você. Lembrando, 90 dias, os laudos já ultrapassaram o período que nós falamos para estar atualizado. Procure novamente o médico. Peça novamente que ele refaça o laudo com a data mais atualizada para o pedido de prorrogação. Infelizmente, pessoal, esses documentos do INSS que você vai apresentar para a concessão de um benefício, eles devem estar sempre atualizados, porque senão é motivo do perito negar sim esse benefício. E através, por exemplo, do portal Meu INSS, você passou na perícia no dia, a partir das 21 horas você também já consegue ver o resultado, tá? Não é necessário que você fique aguardando, por exemplo, chegar uma carta avisando para você que foi concedido ou indeferido. E você lá, você tem um motivo por que foi cessado. É muito importante que você saiba por que esse benefício não foi concedido para você. Porque se você for entrar com um pedido de uma nova perícia, você tem que já sabe solucionar o que o INSS está alegando ali para não lhe conceder um benefício. Às vezes é a falta de um documento, às vezes é uma informação, existem vários motivos. Então preste muita atenção que nesse indeferimento vai estar escrito qual foi o motivo. Pessoal, como nós falamos no início do vídeo, a data de cessação do benefício, ele foi concedido o benefício, mas na carta de concessão não está lá o DCB, né, que é a data de cessação do benefício. Esse benefício, ele automaticamente, ele vale somente por 120 dias, quer dizer, 4 meses. Tá? Não fique achando porque não tem data de cessação que ele vai ficar eternamente. Não, é ao contrário, é preocupante. Não tem a data de cessação, é 120 dias, é 4 meses. Depois de 4 meses, você vai ter que pedir novamente uma perícia para continuar recebendo o seu auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez já é diferente, tá, pessoal? No caso de convocação, por exemplo, do INSS aí para pente fino, o aposentado por invalidez com mais de 60 anos, o aposentado por invalidez com 55 anos, que recebe o benefício há mais de 15 anos, portadores de HIV que são aposentados por invalidez, esses estão fora do pente fino e de revisões, tá? Isso é garantido por lei. O auxílio-doença não tem essas prioridades ou, por exemplo, essas exceções. Acabei de falar de um benefício para outro, existem diferenças, tá? Muita gente confunde e acha que com 60 anos e está, por exemplo, de auxílio-doença não pode ser convocado. Pode. Quem não pode é o aposentado por invalidez. Os benefícios são de incapacidade, mas eles são diferentes em alguns pontos, tá? Um é de lesão, por exemplo, uma incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. E a aposentadoria por invalidez é uma lesão permanente. Tá bom, pessoal? Então eu acredito que essas informações sejam muito importantes. E caso esses direitos que nós falamos aqui, que você tem, não sejam respeitados, você não consiga reverter uma situação como essa, a única saída que você tem é entrar na justiça. Quer saber como funciona processos judiciais? Temos diversos vídeos falando sobre isso aqui no canal. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, é dessa maneira que nós apresentamos aqui nossos vídeos, nosso conteúdo, de uma maneira simples, sem enrolação, direto ao ponto, trazendo informação, dica e conhecimento para ajudar todo mundo. Nós esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se isso aconteceu, não deixe de dar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Por quê? Para você ser beneficiado. Porque a partir de agora, você se inscrevendo e ativando o sininho, todos os conteúdos que nós colocamos aqui no canal, você vai recebê-los em primeira mão. E pode ser aquela informação que vai poupar meses de dor de cabeça para você no INSS.